Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Quando Nasce uma Família. E hoje eu tô aqui com uma amiga muito especial. Ela veio de outro estado pra gravar comigo, tá? Não foi só pra gravar comigo, mas ela veio de outro estado e é óbvio que eu não ia perder essa oportunidade. Eu conheço ela já faz alguns anos e a nossa amizade, ela começou, digamos assim, que ela se firmou mesmo. Não foi assim num momento tão feliz. Ela veio de um momento de desafio. E eu acho que foi isso que tornou tão profundo as nossas conversas, a nossa amizade. E hoje eu tô aqui com a Fran. Seja bem-vinda, Fran! Obrigada, Ami. Obrigada. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu também, tô muito feliz que tu tá aqui hoje, gravando comigo. A gente já tinha falado sobre isso há, sei lá, meses atrás, né? Sim. E agora vocês vieram pra Floripa e eu tô muito feliz que a gente pôde estar hoje aqui na minha casa pra gente bater esse papo. E eu tenho certeza que vai ser transformador, muito rico pras mulheres que forem assistir isso, né? Amém. Bom, vamos lá. Eu vou começar então com a pergunta que eu sempre começo. Quem é a Fran? Então, a Fran é uma capixaba que morou no seu estado por muito tempo. E aos 31 anos conheci Jesus e tudo mudou. Eu me mudei do meu estado, eu fui morar em outra cidade. E é a partir desse ponto que eu considero que, de fato, assim, é a parte mais gostosa que eu gosto de lembrar da minha vida. Não que eu finja não lembrar o resto, mas é o que importa, né? Desde então. Eu estudei extração de petróleo e gás. Uau, isso eu não sabia. Sim, eu sou comissária de bordo também. Gente, muitas revelações aqui. Sim, muita coisa diferente, né? Eu sou comissária. Nunca atuei em nenhuma companhia aérea, mas aqui no Brasil a gente sempre tem uma formação pra isso, né? Pra você trabalhar como isso, você tem. Então eu fiz toda a formação, mas Jesus me chamou, então Que mudou legal. tudo. Mudaram todos os meus planos. Morei no estado onde eu estou hoje durante 3 anos e foi lá que eu conheci Jesus. E então Jesus me convidou para vir para Floripa, né? Para servir e para estudar aqui, onde nós servimos durante 3 anos. E é isso, eu tô tentando aí, tipo, entendendo essa vida com Sim. Jesus, entendendo o meu papel nesse lugar. Tu conheceu Jesus em qual ano? Eu conheci Jesus em 2016. 2016, legal. Fran, então, vamos lá. Quando tu veio pra Floripa, né? Você veio pra estudar. Eu vim. E... Peraí, não tem problema esse barulho? Não, vai, qualquer barulho que der, esquece. Tá, eu vou continuar daqui então. Tá bom. Tá. Então, quando tu veio pra Floripa, tu veio pra estudar. Sim. Perfeito. Mas tu veio solteira ainda. Vim, eu era solteira. Sim. Aos 34 anos solteira. O que não é um problema, né? Era uma crise, mas a gente tava administrando ali, sabe? Mas tava tudo bem. Sim. E aí, então, veio pra Floripa, estudou e daqui a pouco conheceu, então, o amor da tua vida. Exatamente. Aqui em Floripa. Aqui em Floripa. O Roderick. O Roderick. Estudamos juntos durante 5 meses. Ah, vocês fizeram a mesma turma. Fizemos a mesma turma. Não Estudamos juntos durante 5 meses e durante 4 meses não trocamos uma palavra um com o outro. Não éramos amigos, não éramos nem chegados, nada. E aí, no último mês do curso, que começou, então, uma aproximação, uma possível amizade. A gente começou a ser mais intencional nessa amizade. E 1 mês depois a gente decidiu que a gente ia namorar. E 6 meses depois a gente decidiu que ia casar. E 4 meses depois casamos. Uau! Essa parte do tempo, assim, eu também não conhecia, né? Eu não sabia que tinha sido tão rápido. Na verdade, eu tinha a sensação de que o Roderick, ele já estava aqui quando tu veio. Não Vocês tava. fizeram a mesma turma. A gente fez a mesma turma. Que legal. Sim. Tá, e como que foi, assim, pra ti vir pra uma cidade nova, onde tu não conhecia praticamente ninguém? Sim. E aí, sair, então, de um curso de 5 meses, que é um curso bem intenso, né? Que transforma e muda a nossa vida em muitos aspectos. E já sair dele, assim, com uma paixão, digamos assim, né? Em um relacionamento. Foi bem desafiador. Eu digo até por conta da minha família. Porque a minha família não entendia muito bem o que eu tinha vindo fazer aqui, né? O que é isso? Que curso é esse? O que você vai fazer? E aí eu venho para um curso de 5 meses e a expectativa é qual? Ela vai voltar e vai voltar ao normal. Isso, vai tá tudo trabalhar, bem. vai ficar aqui com a gente. Não, além de voltar, eu digo que eu não vou morar mais lá e que eu tô namorando e que eu vou casar.
Sim. Imagina. Pouquinhas mudanças. Coisa pouca, assim, pra minha mãe e pra minha família administrar, imagina. Então foi bem desafiador essa fase. E foi justo também no ano que começou a pandemia, né? Que eu vim pra cá. Chegando em Floripa, semanas depois estourou o lockdown, então foi tudo muito, de fato, intenso. Né? Dar essas notícias, até mesmo eu assimilar toda essa mudança pra mim, porque era um passo muito importante, né? Tava saindo de casa. Não que fosse a primeira vez que eu fosse morar sozinha, mas era algo diferente, era algo novo. Então, até pra mim mesma assimilar tudo isso foi um pouco, foi desafiador, assim. Sim. Mas as coisas foram se encaixando com o tempo, as pessoas foram entendendo. A minha relação com o Rod, que era realmente algo importante, que era algo sério, que a gente estava muito, muito decidido daquilo que a gente queria. Sim. E aí, como que foi esse processo, assim, pré-casamento, sabe? Porque aí, imagina, cidade nova, tudo completamente novo. E ok, eu vou casar. E como que foi, assim, esse pré-casamento, sabe? Essa organização, as emoções, o gerenciar tudo isso. E também a questão de conhecer a própria cidade onde tu estava morando, né? Exatamente. Então, assim, tudo que eu vou falar, adicione pandemia. Ah, é verdade. Porque, né, organizar um casamento na pandemia, Sim. casar na pandemia. Então, já tinha esse plus, né, da pandemia. E foi um processo muito de aprendizado com o Senhor mesmo, né? Porque a antiga Fran, antes de Jesus, ela tinha muito controle das coisas. Ela queria ter o controle, ela que decidia tudo. E nesse processo de organizar um casamento, eu fui gentilmente convidada pelo Senhor a entregar esse controle para ele, né? Então eu te digo assim que esse meu organizar foi algo muito, de fato, espiritual, porque era o Senhor que me dava as diretrizes daquilo que eu ia tomar o passo. Agora você vai fazer o convite. Agora você vai tratar disso, porque eu acho que eu tive bastante problema de ansiedade na pandemia, né? E então, eu sozinha, eu realmente não ia conseguir. Hoje eu tenho essa consciência de que sozinha eu não conseguiria. Sim. Então, eu me joguei nesse convite, sabe? Eu aceitei realmente, de fato, esse convite de Deus para que eu experimentasse entregar o controle para Ele da minha vida. E eu sei que Ele usou essa coisa do casamento, mas era um convite para a vida toda, sabe? Para todas as áreas da minha vida. Era uma palhinha do que viria pela frente. Exatamente. Exatamente isso. E foi a melhor escolha que eu fiz, né? Tipo, as coisas aconteceram no meu casamento, milagres aconteceram no meu casamento que a gente conta e as pessoas ficam, nossa, por exemplo, não tava vendo evento, né? Por conta da pandemia, não podia ter aglomeração de pessoas. E uma semana antes do meu casamento, a gente fez lista de convidados, a gente fez tudo como se não houvesse pandemia. Sim. Não tô nem aí. Claro, sim, né? sim, entendi. Vamos fazer o casamento acontecer. E na semana do nosso casamento, abriu a premissa de 60% de pessoas, né? Para festas, para reuniões e tudo mais. E era exatamente a quantidade de convidados que a gente tinha feito a lista. Né? A capacidade do lugar e os 60% era exatamente a capacidade, os convidados que a gente tinha colocado. Então, a gente viu muito a bondade de Deus, a mão de Deus sobre isso mesmo. E isso foi muito bom também, porque para as pessoas que ainda tinham, a minha família, por exemplo, que, nossa, mas não é muito rápido, vocês não se conhecem muito bem. Então, isso foi uma resposta também para eles, onde eles começaram a ver também essas coisas acontecendo. A mão de Deus mesmo. Exatamente. Que demais. Sim, foi um processo lindo, assim, que a gente viveu. Lindo. Legal. E, bom, aí casaram, então, né? Fran e Rodrigo casaram. E começa agora essa vida, então, de casados. Vocês estão há quanto tempo casados já? Vai fazer 4 anos esse ano. Vai fazer 4 anos. Que já é bastante, mas ao mesmo tempo não, né? A intensidade parece que é muita coisa, mas o tempo é realmente pouco. Eu tava fazendo os cálculos esses dias, porque ano que vem, né, eu e o Léo, a gente vai fazer 10 anos de casados. Uau. E daí eu falei, gente, mas parece que já é uma vida, mas ao mesmo tempo, tipo, não é, sabe? E eu falei, meu Deus, mas 10 anos é muito, né? É muito tempo. Eu não me considero já velha o suficiente pra ter 10 anos de casada, sabe? Sim. Falei, como assim? Eu já vou fazer bodas. Tipo, enfim, então, e aí vocês começaram a jornada ali do casamento. E vocês tinham planos pra... sei lá, vocês conversavam assim, daqui tanto tempo, daqui tantos anos, a gente vai pensar em ter filhos.
ou não? Ou já ficou, tipo assim, livre? E como era a conversa de vocês em relação aos próximos passos, assim, sabe? Dentro de um casamento. Então, a gente tentou ter essa conversa, mas lembra que eu falei que eu tava solteira aos 34? Sim. Então, a fisiologia já não tava cooperando muito, né? Mas, claro, sempre crendo que se fosse a vontade de Deus, iria acontecer em qualquer idade. Então, a gente tentou fazer esses planos, sim. A gente conversou e falou, eu acho que até os 38 a gente pode ficar sem filhos, que seriam 2 anos, né? Porque eu casei com 35, ali daria mais ou menos 2 anos. Depois de 2 anos de casado, vamos aprender essa vida de casado. Sim. E depois a gente vai pra vida de pais, né? Só que os planos, por algum motivo, mudou. Eu não sei te dizer assim, quando foi que virou a chave. Eu sei que a gente teve uma conversa quando eu fiz 36 anos. Eu casei com 35. Quando eu fiz 36 anos, no dia do meu aniversário, a gente decidiu que eu não ia mais tomar nenhum remédio. Eu tomava remédio na época. Não, então tá bom. Então seja o que Deus quiser. E foi. Ótimo. Então, assim, houve essa conversa, mas ela não aconteceu de fato. Não esperamos os 2 anos de fato. E Ela tudo mudou bem, muito né? Mudar as coisas. Porque eu acho que sempre surge essa pergunta pra mim também, sabe? Ai, com quanto tempo tu acha legal as pessoas terem filho depois de casar? Eu falo, gente, é muito particular isso. É a pergunta de 1 milhão. Ninguém sabe a resposta Porque certa. cada casal vai ter o seu tempo certo. Tem pessoas que vão se sentir prontas e maduras voltando da lua de mel. E tem pessoas que vão ser 5 anos, que foi o caso meu e do Léo. A gente ficou 5 anos casados. A gente casou super novo, né? Então, assim, também tinha esse fator, né? Claro, coopera. Mas a gente fala, não tem. Cada casal precisa conversar e saber o tempo certo, né? Porque imagina se eu vou basear a minha escolha de ter filhos porque a Fran falou o tempo que eu preciso ter filhos. Não vai funcionar. Não dá, né? Não dá. Então, é isso. Acho que... E é importante também o casal saber que ok, fizeram planos, mas as coisas podem mudar. O Senhor pode direcionar, os gostos podem mudar, a conversa pode mudar e chegar num momento em que falar, olha, eu acho que já estamos prontos, né? E assim, eu sempre tive muito medo, né, de ser mãe. Eu não sabia como que eu ia ser sendo mãe. E o Rod não, né? Quem conhece sabe que ele sempre teve muita vontade e muito jeito, inclusive. Então, eu confesso que até a gente tomar essa decisão, eu tinha muito medo. Só que quando foi pra decidir, pra mim foi muito tranquilo. Foi natural. Tá ok, você acha que tá ok? Então tá ok, então tá bom. Que legal. E foi assim. Então, e aí, ok, fez lá os 36 anos, falou, não vou mais tomar os remédios, não tomou. Não tomei. E aí, depois de quanto tempo, Fran, 5 veio meses. o primeiro positivo? 5 meses. 5 meses. Uau, foi rápido? Foi rápido. Foi muito rápido. Foi rápido. Né? Porque dizem que demora até Isso, um ano, até né? 1 ano, exato. Eu também achei bem rápido. Bem rápido mesmo. E tu já tomava remédio há bastante tempo? Já. Já tinha uns 4, 5 anos que eu tinha voltado a tomar. Porque eu tinha parei uma época. Sim. Mas aí por conta de um tratamento de pele, me recomendaram voltar a tomar. E aí eu tinha mais ou menos ali uns 4 anos que eu tava tomando. E aí, imagina, parou e 4 meses depois... 5? 5 meses 5 depois. meses depois. Foi bem rápida. Foi. Aí, Fran, vamos lá. Chegou o primeiro positivo. Chegou. Como que foi pra ti a sensação ali, aquele momento? Tu tava esperando? Teve alguns sintomas? Como que foi, assim? Não, 0 sintoma. A gente tava, né, vivendo a vida. Então... E eu tava tentando viver aquilo sem expectativa. Sim. Lembra do controle que eu deixei lá atrás? Então, eu fui lembrada novamente e eu falei, vou viver aqui a vida, né? Até porque talvez a ansiedade poderia atrapalhar e tudo mais. Então eu escolhi e falei, não, vamos lá. Só que assim, como eu sempre fui muito certinha, né? Com um dia que deu atraso, eu falei, acho. E aí, falei, vou fazer o exame. Fiz o exame de farmácia na época e positivo. Uau. E aí eu fiquei assim, confesso, que amiga. agora? Eu falei, tipo, e agora? Falei, mas cadê? Não vou sentir nada diferente? Você lembra de uma conversa que eu tive com você? Eu falei, amiga, tô grávida, mas não tô sentindo nada. Não mudou nada. Não mudou nada. Essa não foi a conversa do café, né? Não, essa não foi. Essa foi ainda quando eu descobri, logo que eu descobri positivo. Isso. A do café foi depois. Foi, E aí e você super me tranquilizando, amiga, calma. Porque eu acho que assim, positivou, já virei mãe aqui, ó, super mãe, sentimento, amor, fluindo, jorrando. Não. E aí foi muito bom, assim, sabe? Porque eu esperava que de fato ia demorar, mas foi mais rápido do que eu pensei. E fui viver aquele momento, né? Como todo mundo, fazer uma surpresa pro marido, né? Pra contar.
Foi uma época de final de ano que a gente descobriu, né? Descobri ali finalzinho de novembro. Lembro. Então, em dezembro, a gente já ia encontrar com a família para passar as festas. Então, fiz toda uma preparação para contar para a família, né? Fiz vídeos e tal, pra gente poder apresentar lá para todo mundo. E cheguei a apresentar, inclusive, o vídeo para minha família. A mãe dele, a gente ia contar... Eu via minha família no Natal, e a mãe dele, a gente ia vê-la pessoalmente no Réveillon. Então, eu ia esperar para contar pra ela lá. E aí, pra minha família no Natal, eu tive todo aquele momento lindo de contar e tudo mais. E então, pra mãe dele, a gente já não conseguiu fazer toda a surpresa. Porque aí a gente já tinha tido a notícia triste, né? Da gestação. Aconteceu que a gente... Logo que eu descobri, eu fiz a primeira ultra. E ali, pelas minhas contas, né? Pela famosa DUM, a gente tava de 7 semanas. Então, eu já agendei um ultrassom para fazer o primeiro ultrassom pra gente poder ver. E aí, sempre tem aquela diferença, né? De 1 a 2 semanas ali. De fato, tava mesmo. E eu tava com 6 semanas e alguns dias. Acho que eu tinha completado 6 semanas. E a gente não ouviu batimentos. A gente viu tudo e tal, mas a gente não viu batimentos. Então, a médica, ela disse, volta daqui uma semana, porque ainda é muito novinho. O tamanho ainda não era propício para que tivesse batimentos, né? Apesar do tempo e tal. Mas ali alguma coisa já me dizia que não, né? E eu saí bem triste da consulta. A gente foi pra casa, o Roger tentando me consolar ali, tentando também ter esperança, né? Mas, sei lá, alguma coisa lá no meu coração já, né? E nesse tempo de esperar mais uma semana, aí a gente teve a confirmação, porque eu comecei a passar mal. Acho que foi no dia 29 de dezembro, né? A mãe dele ainda nem tinha chegado. Eu comecei a passar mal, senti muita cólica, veio o sangramento, a gente foi pro pronto-socorro. Ainda não era nada, ainda era aquele sangramento ainda era aceitável, né? Mas que observasse se aquilo aumentasse, a gente precisaria realmente voltar. E a gente precisou voltar. E foi ali. Aí eu passei a noite do dia 29 pro dia 30, e eu só fui ter a confirmação no dia 30, 8 horas da manhã. Ou seja, eu comecei a passar mal dia 29 de tardezinha, assim, umas 6. E só fui ter no outro dia, porque o hospital não tinha uma ultrassom. Porque eu precisava da ultrassom pra confirmar. Sim. Né? Porque todos os sinais do meu corpo davam que não tinha acontecido nada. Então só a ultrassom poderia confirmar. Então foi uma noite bem triste, assim, bem dolorosa. Fisicamente e emocionalmente. Claro. Bom, Fran, hoje... Tu está aqui com a Charlize, né? Que é um grande milagre, é um presente, é um testemunho vivo, né? Da bondade do Senhor com a tua vida, com a vida do Roderick. A gente orou muito pela chegada dela, né? Sim. Enquanto ela ainda estava dentro de ti, da tua barriga. Mas tu teve aí um processo, né? Teve aí uma jornada até, de fato, engravidar da Charlize. Sim. E agora tu contou, então, um pouquinho, assim, da tua primeira perda, né? E é onde a gente vai centralizar a nossa conversa hoje, né? E eu gostaria que tu contasse um pouquinho, então, agora, de como foi pra ti, assim, receber a primeira notícia, né? De que, então, tu teria perdido o teu bebê. E como que foi, assim, digerir isso tudo? O que passou na tua cabeça ou não passou nada? Fala um pouquinho pra nós, assim, da tua experiência, sabe? Então, o primeiro sentimento é culpa, né? Você sempre acha que você fez algo de errado para que aquilo acontecesse. Ou que você deixou de fazer algo e aquilo aconteceu. Então, veio muito um sentimento de culpa. E um segundo sentimento... foi de você não se sentir parte do todo. Porque, assim, esse é um movimento inverso do que deveria acontecer, né? Geralmente, o que acontece? A gente descobre que tá grávida, a gente celebra, a gente se alegra, a gente fala com as pessoas, a gente compartilha aquilo e a gente vive aquele momento. E esse é um movimento, é o avesso, né, disso. Então, quando você vive esse avesso, parece que você não faz parte daquilo, sabe? Parece que você é estranho naquele lugar. E foi esse o sentimento que eu tive, de ser estranha no meio onde eu tava. Não que as pessoas fizessem algo, mas era algo que eu sentia mesmo. E o processo de entender que não havia nada que eu pudesse fazer para evitar aquilo foi muito difícil. Porque a pessoa que gosta de ter o controle, ela, não, eu preciso de uma resposta que me satisfaça a minha pergunta. Por que isso aconteceu? Né? E
eu busquei muitos médicos para ouvir opiniões diferentes, mas eu ouvia sempre a mesma resposta, né? De que é uma resposta dura, mas que é comum que isso aconteça na primeira gestação. E até eu entender que talvez eu não tivesse resposta disso, eu vivi muito uma dor que não tinha cura, sabe? Porque só quando eu entendi que, tá bom, Deus, talvez eu não vá entender o porquê que isso aconteceu e eu vou ter que viver com isso, aí eu vivi uma dor na qual eu podia ser acolhida. Eu podia encontrar conforto nela. Porque enquanto você fica lutando, tentando encontrar uma resposta que talvez você não vai ter, porque não vai. Sim. Porque não Simples. existe. Que não é simples na hora, né? Você prolonga um sofrimento, né? Eu cresci na vida dizendo assim, tipo, tem 2 tipos de sofrimento. Tem aquele que você vai sofrer a vida inteira. E tem sofrimentos que vão te levar a uma redenção, sabe? Tipo, a entender que, tá, ok, é isso. Então eu vou olhar pra frente agora. E foi depois de um longo caminho, percorrendo internamente de um loop infinito. Por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu comigo? Eu cansei, assim, de dar essas voltas e falei, tá bom, Deus, então vamos lá. Eu vou acolher isso, eu vou trazer isso pra dentro de mim e essa vai ser a minha história. E isso vai ficar aqui. Pra tua honra e pra tua glória, Sim. de alguma forma, né? Então foi isso, assim, sabe? Foi um movimento que eu tive que fazer e algo que eu aprendi também, porque eu tinha ali um comportamento muito de achar que as pessoas poderiam me ajudar, sabe? E eu acho que nesse processo o Senhor ele me convidou a entender que primeiro Ele, sabe? Que Ele que compreenderia todas as coisas. Que Ele que ia entender todos os meus sentimentos, que Ele sabia de fato a dor que eu estava passando. Porque muitas vezes até o Rod sentia diferente de mim. Sim. Né? Ele tinha a maneira dele de processar aquela dor, né? E isso foi até algo que fez a gente ter alguns atritos, sabe? Porque eu achava que ele não estava sofrendo tanto que ele deveria sofrer. Ou que ele não entendia o que eu estava sentindo. Mas não, é porque ele sentia diferente, né? Então, eu aprendi nesse processo isso, sabe? A entender que todo o consolo, toda a cura daquela dor que eu sentia, eu só ia encontrar em Deus. Sim. Que as pessoas ao teu redor, elas sim iriam te acolher, mas que nada seria suficiente aos pés de Jesus. Exato. Né? Ninguém vai conseguir ser o consolo maior. A gente precisa recorrer sempre a Ele, né? E como às vezes quando a gente tá vivendo aquele momento ali, a gente acaba buscando em outras coisas, né? Em outras fontes, né? O consolo que, na verdade, é do Senhor, né? E a própria palavra fala isso, né? Que o socorro vem do alto. E às vezes a gente esquece de olhar para o alto e falar, olha, o Senhor, Ele tá aqui comigo nesse sofrimento, nesse processo de dor, né? Ele tá com o coração e os ouvidos abertos, dispostos, né? E aí, então, vocês tiveram essa notícia e viveram ali um luto, né? E como que foi, assim, depois? Porque vocês ainda não tinham anunciado pra geral, né? Não, essa primeira, sim. A gente anunciou. Vocês já tinham anunciado? Já. Tá. E aí, depois vocês, então... Tivemos que fazer o caminho de volta. O caminho de volta. E como que foi, assim? Vocês decidiram que não iam falar abertamente? Ou que vocês iam falar pra só quem perguntava? Nós decidimos que íamos só falar pra quem perguntasse. Porque pra mim era muito estranho chegar pras pessoas assim, do nada, dar a notícia, sabe? Mesmo porque muita gente às vezes não sabe lidar, é pego de surpresa. Então eu falei, quem me perguntar eu vou estar sempre aberta a dizer, né? Mas eu não consegui encontrar uma forma de dizer isso de uma maneira aberta pra todo mundo. Então, aí a gente... Mas aí a notícia foi indo, né? Sim. À medida que a gente falava com algumas pessoas, elas falavam com outras. Então, a gente teve que lidar com isso de uma maneira bem restrita, assim. Sim. Poucas pessoas vieram perguntar. Ou até comentar, né? Tipo, teve um amigo meu que chegou logo depois do Réveillon que a gente voltou. Oi, mamãe do ano. Então, eu falei assim, então, amigo... Aí ele ficou muito sem graça. Falei, não, mas fica tranquilo, tá tudo bem. Né? Aí acabava que eu tinha que consolar as pessoas. Não, tá tudo bem, eu tô bem. Eu tô lidando, tá tudo certo. E aí foi isso, sabe? A gente
a gente falou pra quem perguntou mesmo, assim. E uma coisa que tu falou antes ali, né? Que tu foi, então, procurar a resposta do porquê dessa perda. Sim. E quase todos os médicos, né, falavam a mesma coisa, que é comum na primeira gestação. E eu queria tocar um pouquinho nesse assunto, assim, né? Porque quando a gente vai conversando com outras mulheres e a gente vai perguntando e questionando, eu, pelo menos, já ouvi vários relatos, né? De, sim, é verdade, eu já tive uma perda gestacional. Eu já aconteceu com a minha amiga, né? Com a minha vizinha. E aí a gente acaba... Gente, mas realmente é mais comum do que se parece. Porque as pessoas não falam muito sobre esse assunto. E aí eu até fui dar uma pesquisada, assim, né? E eu tava lendo que é 20% das mulheres que tem a primeira perda gestacional, assim, né? E que não tem nenhum problema, né? Assim, grave, aparente, e que é realmente uma função ali do corpo mesmo, né? Assim, eu não sou nenhuma especialista, tô falando pelo que eu li, pode ser que eu esteja falando alguma besteira aqui, podem me corrigir, não tem problema nenhum. Mas eu tava lendo que é uma porcentagem alta. E como que a gente não fala tanto sobre isso? Exatamente. Né? Como que a gente não... Porque daí, às vezes, que nem, por exemplo, quando aconteceu contigo, eu ficava, gente, a gente precisa falar mais sobre isso. Porque aconteceu com ela e parece que agora ela tá sozinha, que isso aconteceu exclusivamente com ela. Exato, assim, é assim que eu me sentia. Né? Porque as pessoas não... Claro, é uma coisa íntima, é uma coisa que traz dor... Mas como a gente pode abençoar a vida de outras pessoas trazendo um momento que foi sensível, que foi difícil, que é o intuito da nossa conversa hoje. Sim. É falar mais sobre, né? Porque às vezes as mulheres que têm uma perda gestacional, elas acabam sofrendo sozinhas. E achando que tem um problema com elas. E não tem. Né? E infelizmente é comum. Eu não passei por nenhuma perda gestacional. E eu lembro daquela nossa conversa no café. Que eu acho que foi ali que a nossa amizade selou, né? A gente parecia duas doidas chorando no café. E a gente tava justamente conversando sobre isso, né? E do quanto é difícil pra uma pessoa... Que nem no caso eu, né? Que não passou por uma perda gestacional. Saber o que falar pra alguém que passou por isso. Eu queria te consolar. Mas ao mesmo tempo eu não me via num lugar de consolo. Porque eu falava, quem sou eu? Né? Quem sou eu pra falar alguma coisa pra Fran? Que tá vivendo uma dor ali agora. Que eu não sei exatamente qual é a dor dela. E eu tava grávida, eu acho, né? Não, eu acho que o Matheus já tinha nascido. Já tinha nascido? Já. Ah, é verdade. Então então acho que agora... era janeiro, fevereiro. Isso, ele já tinha nascido. 3. Isso, né? Então, assim, eu ficava, gente, quem sou eu? E eu queria trazer uma pessoa, assim, que pudesse falar pra ti, te olhar, segurar na tua mão e falar, eu passei por isso. Eu sei exatamente a dor que tu tá passando. E não necessariamente... E eu sei que tu não tava esperando de mim uma empatia do tipo... Ela precisa sentir o que eu tô sentindo. Não, né? Tu não tava esperando isso de mim. Mas eu queria, de alguma forma, te mostrar, ei... Eu tô contigo, né? Tipo assim... Então, enfim, a gente conversou ali, a gente chorou juntas. E aí, a gente orou juntas também, né? Sobre o futuro. Porque a gente sabia que em algum momento as coisas ia dar. Né? A gente sabia disso, a gente cria muito. E aí, passou quanto tempo, Fran? Até vir a segunda gestação? Tá, antes de responder essa pergunta, eu queria só falar sobre isso que você falou. Pode falar. E aquela conversa no café, ela foi um bálsamo pra minha vida, pra minha alma naquele momento. Que tava muito ferida. Porque isso que você falou é verdade. É um assunto que as pessoas não falam, eu não sei porquê, né? E deveria ser falado. Claro, cada um tem um jeito de administrar a sua dor. No meu caso, eu queria falar. Eu queria esgotar tudo que estava dentro de mim, daquela dor, para que aquilo saísse. Então, eu precisava de pessoas para conversar. E eu encontrei poucas, né? E, de fato, não existe nada que eu possa falar para alguém, ou que você pudesse falar para mim naquele momento, que amenizasse a minha dor, que fizesse eu me sentir melhor. Porque, como eu te disse no início, o consolo estava numa única pessoa que eu descobri nesse processo, sabe? Mas muitas vezes o que eu queria, quer dizer, todas as vezes o que eu queria era só ser ouvida. Era só poder encontrar um lugar seguro pra eu chorar. Porque cada vez que eu falava, aquilo diminuía dentro de mim, sabe? Sim. Imagina
algo que tá cheio, e à medida que você vai usando, aquilo vai esvaziando, vai esvaziando. Era assim a minha dor, pra tentar desenhar ela um pouquinho, sabe? E aí, então, agora respondendo a sua pergunta, aí aconteceu isso, eu fiz alguns exames, né? Fui em outras consultas, e eu descobri algo que eu já sabia que eu tinha, que eram alguns miomas que eu tinha no útero, mas que isso nunca foi um problema para engravidar. Os médicos sempre deixaram isso muito claro. Mas naquela época descobriu que eu tinha um no endométrio. E que poderia dar algum problema. Também não é cientificamente comprovado, mas a médica me aconselhou a fazer uma pequena cirurgia para extrair aquele. E eu aceitei. Conversei com o Rod, perguntei a opinião dele. E aí, o que você acha? Você acha... Porque assim, depois que aconteceu, depois que eu entendi, tá, eu não vou ter uma resposta. Mas o que eu posso fazer? Porque tem algo que a gente pode fazer. Olhar para o nosso corpo, né? Buscar uma alimentação. Enfim, tudo que a gente pode fazer, tudo que tá ao nosso alcance, a gente pode fazer. Então, eu fui atrás disso. Que legal. Eu busquei, eu falei, tá, a minha parte eu vou fazer. E o que cabe a Deus, ele vai fazer também. Então, eu comecei a buscar essas alternativas, tá? Vamos lá. O que eu tenho que... eu tenho que tirar? Tá, mas quais são as consequências, né? Porque a gente sabe que pode gerar aderências. Enfim, tem uma série de consequências também. Mas aí a gente conversou, eu e o Roger, a gente entendeu o que dava pra fazer. Aí a gente esperou 5 meses. Na verdade, eu marquei a cirurgia pra dali a 5 meses, né? No meio do caminho, de novo, os planos mudaram. Um dia, o Roger falou, eu não tô achando isso legal. Aí eu falei, o que você não tá achando legal? Ele, esse negócio de ficar esperando, por que a gente tem que esperar em Deus e tal? O Roger é muito crente, né? Sim. Eu digo, ele é muito crente. Homem de fé. A gente tem que esperar em Deus. Se for da vontade de Deus, você vai engravidar. Se não for, você não vai. E aí você faz a cirurgia. E nessa época a gente tava se cuidando pra não engravidar, porque ia atrapalhar a cirurgia, né, no caso. Eu falei, então tá bom, chutamos o balde. De novo. Isso aí. E eu engravidei ali antes de completar os 5 meses. Ou seja, então depois da primeira perda, eu engravidei de novo 4, 5 meses ali de novo, no espaço de tempo. E na semana que tava pra eu ir pra cirurgia, eu tive que ligar pra ele e falar, então, eu engravidei. Eu tô grávida. E aí ela, então a gente não vai poder fazer. Eu falei, eu imaginei. Esquece. E cancelamos. E isso foi junho. Acho que foi junho ali que eu descobri. E aí, como que foi, então, descobrir o segundo positivo depois de todo aquele turbilhão de emoções, né? E da perda. E quando tu viu ali o positivo, o que passou na tua cabeça, assim? Deu medo? Primeiro deu felicidade? Como que foi, assim, essa experiência? Então, essa foi, assim, uma alegria incontrolável. Por quê? Porque lembra lá quando eles falam, é comum acontecer na primeira gestação? E aí eles dizem, completam a frase. E na segunda gestação, 99 ou 90, tem uma porcentagem muito alta lá de que vai dar certo. Então eu tava firmada nessa porcentagem. Falei, não, agora vai. Sim. A segunda vai. Então não passou medo, não passou nada no meu coração nesse sentido. Eu vou perder. Por que não? Foi assim, beleza, já passei ali os meus 20%, agora vai. Então a gente viveu esse momento intensamente, assim. Contamos pra família, contamos pra alguns amigos mais próximos, né? Já, assim, contidos, né? Não fizemos como fizemos a primeira vez, de avisar pra todo mundo. Mas a gente contou ali pra galera mais próxima e pra família. E fomos lá, de novo, fizemos o cálculo. Tá na hora de fazer a primeira ultra. Fomos, aí eu já estava de 7 semanas. E ouvimos o coração. Então, assim, pensa no chororô na sala. Sim, imagino. Eu e ele, assim, não nos contivemos mesmo. A gente chorou muito, muito. Do médico falar, mas gente, você não sabe da nossa história. Você não sabe da nossa história. Sim, porque da primeira vez vocês nem ouviram, né? Não ouvimos. Não, foi muito emocionante, sim, sabe? Claro, imagina. Era a primeira vez que a gente tava ouvindo um coração batendo, imagina. Sim. Um negocinho pequenininho. E... Então foi isso, a gente viveu isso muito intensamente. E foi também essa descoberta na época que a gente estava se mudando, né? Saindo de Floripa e indo para um novo desafio na nossa vida. Essa descoberta foi nessa época. Sim. E aí, como que foi tudo isso? Agora conta um pouquinho pra nós. Não, eu tava empolgadíssima, porque a gente tinha entendido do Senhor que a gente tinha um novo desafio, né? A gente serviu durante 3 anos na igreja, né? Aqui em Floripa. E naquele momento a gente tinha entendido que o Senhor estava dando um outro desafio para nós, para ir para o mercado de trabalho, né? E a gente topou isso de uma muito
muito feliz, porque a gente já vinha sentindo que algo tava para mudar e tal. Então, aquilo aconteceu tudo como uma resposta, assim. E a gente entendeu de Deus que era pra gente ir. Então, a gente simplesmente juntou tudo em uma semana. E foi justo nessa semana mesmo que eu fiz a ultra, né? Então, que a gente conseguiu ouvir o coração do bebê. E a gente foi muito feliz, porque pra cidade que eu tava indo, eu ia ter um acompanhamento com uma médica maravilhosa que, né, a gente conhece e tal. Somos fãs. E eu falei, cara, nossa, Deus, obrigada, porque isso preparou tudo, até a médica que eu queria, lá na primeira gestação, mas eu morava em Floripa, não dava. Eu vou conseguir ter, né, o acompanhamento com ela, que maravilha. É isso, Deus, vamos embora. Uau, colocamos incrível. tudo no caminhão aqui, ó. Em uma semana fomos embora. Eu lembro da semana de você se despedindo. Nossa! Foi uma loucura. Foi uma loucura, porque a gente soube num domingo que a gente ia se mudar e no sábado da outra semana a gente já tava dentro do carro embora. Foi tudo muito rápido. Muito rápido. E então, ok, mudaram. Com a novidade agora de uma nova cidade e a gestação. A gestação. Acontecendo ali. Empolgadíssimo. Começou, então, já conheceu aquela médica? Já saí daqui com a consulta agendada com ela, inclusive. E aí, então, teve lá, e aí como que foi, assim? Chegou nela, fez mais uma ultra? Isso. Foi lá, inclusive, no consultório dela que a gente teve de novo a notícia de que a gestação não tinha evoluído. Entendi. Porque a gente saiu daqui no dia 14, eu tinha consulta com ela no dia 25, né? Do mesmo mês. Mas a gente tava muito feliz, eu tava bem, eu tava ali tendo uns leves enjoos, coisa bem tranquila. E trabalhando muito, porque a gente tava, né, a gente resolveu empreender, então você sabe, né, que é uma loucura. Sim. E a gente tava ali naquele processo, mas muito, muito empolgados com a gestação. E realmente, assim, passava zero motivos na minha cabeça que não ia dar certo aquela gestação. Eu tava muito confiante. Sim. E aí, no dia da consulta, a gente foi. E quando ela fez a ultrassom, já não tinha mais batimentos também. E aí, foi um choque. Foi um choque, assim, muito, muito grande. E aí a gente descobriu, ali pelo tamanho, pelas medidas, que 4 dias depois que a gente tinha feito a primeira ultra, ele já tinha parado de se desenvolver. Nossa. Então, eu fiquei esse tempo todo ali. Eu já tava num processo, meu corpo já tava num processo de preparar pra expulsar, é uma palavra feia, mas é essa. Expelir, não? Não sei. eu acho que expelir um pouquinho pior. Não sei também. São palavras muito ruins, mas, enfim, pro corpo fazer o processo natural ali que precisava fazer. E o Rod ficou arrasado. Dessa vez ele ficou mais arrasado que da primeira. E aí eu segurei as pontas ali, no primeiro momento. Porque quando ela deu a notícia, quando ela falou, ela já tinha ouvido a gente já tinha falado da primeira perda. Ela já conhecia ali nossa história, né? Então, quando ela me deu a notícia, acho que a ficha não caiu. Porque eu vi que o Rod ficou muito mal e ele ficou super preocupado, porque assim, a gente fez uma viagem de carro, a gente foi embora de carro, né? Sim. Mas a gente parou, dormiu, pra justamente não forçar e tal. E aí eu só lembro que ele perguntava assim, mas será porque a gente viajou de carro? Ai. Aí Ele tava se sentindo culpado. Aí a médica falou, gente, a não ser que vocês tenham tomado algo pra não evoluir, não há nada que vocês façam que ia conseguir manter ou, né, causar isso. Não fiquem preocupados quanto a isso. E aí deu todos os motivos médicos para que aquilo pudesse acontecer. E aí foi muito legal, porque eu saí daqui com a expectativa de fazer um acompanhamento pré-natal com essa médica, que a gente acha incrível, né? Mas não, foi graças a ela e ao profissionalismo dela que eu pude ter a oportunidade de começar a investigar. Porque geralmente eles só investigam a partir da terceira perda, né? Mas ela falou, olha, eu acho que a gente tem que começar a investigar agora. Muito bom. Ela me encaminhou me fez todo o processo para começar a fazer a investigação, né? Do porquê que aquilo estava acontecendo. Porque aparentemente não tinha nada de errado, nem comigo, nem com o Rod, para que aquilo acontecesse. Mas aí a gente foi para casa e aí a ficha começou a cair. E aí essa segunda perda foi mais difícil pra mim. Porque eu tinha muita expectativa que daria certo. Porque tu já tinha pensado, não sou mais a porcentagem. Exato. Então, pra mim foi mais difícil de lidar. E ainda lidar, porque eu estava numa cidade nova, eu estava com desafios novos, a gente estava ainda em processo de mudança, nossa casa não tinha ficado pronta. Então a gente não tinha um canto nosso pra gente poder viver aquele momento, então era tudo um pouco mais difícil. E eu
E eu sofri bastante nessa. Uhum. Essa pra mim foi... A gente não tinha ainda igreja, então acessar as pessoas ainda era um pouco complicado, né? Eu ainda tinha contato com algumas pessoas daqui, falava, né? Conversei com você, conversei com outras pessoas. E a gente foi tentando lidar da maneira que a gente podia. Que dava, que era Exatamente. possível naquele momento. Exatamente. E mais uma vez, nesse processo, o Senhor me convidou a encontrar o consolo nele. Porque, de novo, eu comecei a buscar nas pessoas. Eu falei, alguém precisa me ajudar, né? E o Roger me disse uma coisa que pode parecer dura pra quem vai ouvir, mas é muito real. Ele falou bem assim, o seu luto, só você vai viver o seu luto. Eu não posso vivê-lo por você. Naquele momento eu fiquei extremamente ofendida. Mas depois eu fui entender É verdade. de novo, porque a dor que eu tava sentindo, só eu. Nem ele que era o pai, nem ele que era meu marido e que me ama e que, né? Ele poderia sentir da maneira como eu sentia. Porque ele tá sentindo da maneira dele. Exatamente. Exatamente. E aí, de novo, o Senhor me convidando pra me entregar pra ele naquele momento de dor e deixar que ele cuidasse daquele momento pra mim. E, de novo, eu aceitei esse convite. E, claro que foi a melhor coisa que eu fiz, porque foi quando eu entendi que eu falei, tá bom. Dessa vez eu já não perguntei por quê. Dessa vez eu já entendi e falei, tá bom, Deus. Essa é a minha história. E foi quando eu fiz aquela oração que eu te contei. Né? Eu falei, isso é pra tua honra, pra tua glória. Então que isso sirva de alguma maneira pra outras pessoas. Sim. Que a minha história de alguma forma sirva pra outras pessoas. Porque eu só conseguia ver isso, sabe? O Senhor usando pra isso. Porque como eu não tinha respostas, então Sim. é isso que o Senhor quer. Então vamos. Amém. Então, Fran, aí, de novo, vocês viveram esse processo, né, de luto ali, de novo. E aí, passou em algum momento, assim, na tua cabeça, a ideia de que talvez tu não teria filhos? Passou. E como foi? Eu até orei sobre isso. Eu falei pra Deus, Deus, talvez eu não seja aquela que vai ser mãe. Me ajuda a lidar com isso, mas eu aceito. Mas eu preciso que o Senhor me ajude. Eu lembro que eu acho que a gente teve uma conversa sobre isso no café, que tu falou assim, eu nunca me vi sendo mãe, né? E eu também, eu era uma pessoa que eu não me via, assim, muito do clubinho de mães, né? Corta para... 2 filhos. Fazendo Uma clubinho super de mãe. mães. Super mãe, vamos lá, né? Mas, enfim, eu lembro que a gente falou sobre isso, né? Tu falou, eu não sei se eu tenho jeito pra ser mãe. Porque eu nunca tive muito jeito com criança, assim, dos amigos, da família, sabe? Então eu achava, não sei. Não sei se isso é pra mim. E aí, então, depois você vê você fazendo a oração inversa, né? Tipo assim, Deus, se isso não for pra mim, tu vai ter que me ajudar a lidar com isso. Porque eu descobri que eu quero. Como que pode, né? E aí, então, como foi vocês viverem esse processo de talvez existir a possibilidade de vocês não terem filhos? Então, o Roger nunca aceitou. Legal. Volta para, ele é crente demais. Isso. Então, ele nunca pensou numa possibilidade diferente. Legal. Eu pensei. Eu achava, já tô velha. Tô aí nesse processo de investigação, a gente descobriu alguns fatores que eram uma luz amarela. Mas que não eram impeditivos, mas que, né, estavam ali. E eu, não sei, eu acho que não vai ser. E aí, o que a gente vai fazer? Né? Foi uma crise pra mim enquanto casamento, porque como eu via a paternidade do Roger muito aflorada, né? Eu falava, e se eu não pudesse ser mãe? Dá se eu isso dar a um ele. filho pra ele, o que eu vou fazer? Como vai ficar nosso casamento? Né? Então isso foi uma crise, sim, a gente viveu essa crise, né? E graças a Deus ele soube conduzir isso muito bem pra nós dois, né? E eu pensei muitas vezes, amiga, tipo, eu acho que não vai ser. E se acontecer de novo, eu pensava, e se eu tentar e acontecer de novo, o que eu vou fazer? Será que em algum momento eu vou dizer, eu não vou querer tentar mais? Sim. Né? Eu vou entregar os pontos e falar, não, chega, não dou conta de mais um. Então, tudo isso passou pela minha cabeça. E aí, acho que foi legal tu falar isso, né? Que a questão, assim, de como que vai ser o nosso casamento se eu não conseguir dar filhos? Como que a gente, às vezes, se coloca... A gente mesmo, né? Se coloca nesse lugar de pressão, de responsabilidade. Sim. Pelo casamento,
pela vida ali conjugal a dois, né? Se eu não der filhos a ele, o que ele vai pensar de mim? Uhum. O que vai ser do nosso casamento? Uhum. Sendo que, na verdade, a gente não precisava ter esse peso. Porque não é uma escolha, não seria uma escolha tua, né? Uhum. Aconteceu, digamos, se vocês não conseguissem, né? Sim. E a responsabilidade disso não é tua. E, na verdade, tu já tava pensando em como ele agiria, como seria do casamento de vocês se tu não pudesse. Às vezes a gente mesmo se coloca nesse lugar de cobrança, né? Sim. Mulher tem muito isso e como isso é ruim. Claro. A gente se maltrata, né, nesse processo. E ele tava lá, tipo, confiante. Não, vai dar tudo certo, a gente vai ser pais, né? Com a fé lá e tal. Exatamente. E a gente já pensando no futuro, né? Tu, nesse caso, pensando Sim. no futuro. Meu Deus, e se não der, o que vai acontecer e tal? E eu acho que a gente pode até aplicar isso em todas as áreas da nossa vida, né? O quanto, às vezes, a gente se cobra, a gente se coloca num lugar de responsabilidade por algo que não é nossa responsabilidade. E se eu, né, no caso, se eu não tivesse filhos e não puder dar filhos a ele vai ter que lidar com isso. Né? Tipo assim, ele vai precisar lidar. Porque não tá sendo uma escolha minha. Como eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? E achar também a incompletude do matrimônio por conta disso, de uma não escolha, né? De achar que o casamento ele não vai ser completo porque por algum motivo você não consegue ter filhos naturais, né? Então, tudo isso passava pela minha cabeça, mas eu não tinha ainda consciência de olhar para aquilo e... Não, calma lá. A gente tem outras opções. Sim. Não tá tudo perdido por isso. Porque naquele momento era isso que eu via, Claro, sabe? imagina. Era a única coisa que eu conseguia ver. Claro, e tudo bem, né? Porque no momento ele que tá vivendo, no momento da dor, a gente não consegue... Seria lindo se a gente conseguisse olhar o quadro inteiro e ter toda essa inteligência emocional. Né? Mas a gente não tem. A gente tá vivendo ali, a gente tá no fundo do poço e realmente a gente tem que recorrer ao Senhor e saber que Ele é soberano sobre todas as coisas. Mas até realmente a gente olhar e começar a ver que existem outras possibilidades, é um caminho a percorrer, né? E foi um processo muito desgastante emocionalmente, porque eram muitos exames que eu fazia. Eram muitos exames. E assim, e quando eu achava que eu ia ter a resposta, não, a gente vai ter que fazer outro, porque esse aqui apontou para outro lado, aí a gente vai ter que investigar o outro lado. Então, foi muito desgastante emocionalmente, sabe? De uma resposta que eu esperava e que eu não... E no final eu não tive, porque chegamos à conclusão de que não tem nada. Pensa, 6 meses investigando algo que... Não, 6 não, foi menos, foram 4 meses. Investigando pra não chegar a lugar nenhum. Nossa. Bom, aí então viveram esse momento, né, Fran? Tiveram ali de novo a segunda perda, né? E aí vocês pensaram assim, tá, agora a gente vai dar um tempo até de repente tentar de novo? Ou como que tava assim essa conversa? Então, depois da crise, né, não vamos ter filhos no casamento, não vou poder dar filhos pra ele, e aí com uma conversa linda que a gente teve, claro, da parte do Roger, né, com toda a sobriedade dele, eu falei, beleza, eu não vou desistir. E aí, quando chegamos na conclusão lá dos 4 meses de que não havia nada, bora tentar. Aí eu fui preenchida de uma fé de assim, eu não aceito algo diferente pra mim. Uau. Eu não vou aceitar que eu não vou ter filhos porque eu tô com medo de tentar. Eu só vou aceitar se isso vier do Senhor. Se não vier, eu não aceito. Então, nossa, que lindo, Fran. Foi essa decisão que eu tomei. Eu falei, eu já sei o caminho das pedras, eu já passei por ele 2 vezes. Eu vou conseguir passar pela terceira se for preciso. É claro que eu não queria, mas eu já sabia. E eu falei, tá bom, Deus, eu não aceito. E foi nesse momento que eu lembrei de Ana na Bíblia. E todos os dias, no meu momento de oração, eu lia a passagem onde Ana ia pro templo e chorava copiosamente, pedindo a Deus um filho. E eu fiz assim como Ana. Todos os dias eu orava e pedia. E já consagrava a minha filha a Deus. Antes mesmo dela ter sido concebida. Eu orei por ela todos os dias e falei, Deus, ela é tua, antes mesmo dela ser formada aqui dentro de mim. E assim como eu tenho certeza que o Senhor vai me presentear com um filho também. Nossa, de um lugar aonde talvez a fé tivesse
lá no Lá no chão, lá chinelo, no fundo do poço. Uhum. foi preenchida por uma fé que realmente veio do Senhor, de falar, eu não aceito isso pra mim. Uhum. Eu quero isso e eu preciso que o Senhor gere essa fé. E ele gerou, porque com certeza isso não veio de ti, né? Não, sem dúvida Essa não. fé, essa força, até mesmo pra ter a convicção de orar como Ana. Que testemunho lindo, sabe, Fran? E, bom, e aí, continua. Pois é, e foi isso. Então eu orava todos os dias. E assim como Ana, ia lá me encontrar com o Rod, né? Na Bíblia fala, traz alguma coisa assim. Tem uma brincadeira que eles fazem, mas enfim. E aí fazia a minha parte, né? Sim. E então a gente terminou ali. Eu comecei a investigar em agosto, que foi quando o meu corpo já tinha feito o processo, né? Aí a gente começou em agosto, foi agosto, setembro, outubro, novembro. Em novembro a gente teve lá a resposta, não resposta, né? A resposta de que não tinha resposta. E ali a gente começou a tentar de novo. E eu engravidei no mês seguinte. Foi a mais rápida de todas. Foi. Não, uma coisa, nesse processo todo, tu descobriu que tu é fértil, né? Muito. Um dia eu brinquei com o médico no consultório e falei, doutor, o problema não é a fertilidade. Aqui não temos problema de fertilidade. A gente só tem problema pra segurar essa criança. Vamos descobrir. Porque, né? Gente, tudo muito rápido. Sim. E foi quando eu engravidei no mês seguinte. E eu e o Rod, a gente... Aí nessa terceira, como a segunda foi um pouco mais traumática, mas, né? Difícil de lidar. A gente fez um combinado de que quando engravidasse de novo, a gente só ia contar depois do terceiro mês. Entendi. Por conta, né, de todo... Sim. As chances de perder diminuem, enfim. Pra todo mundo, a gente só ia contar depois do terceiro mês. E assim foi. A gente veio pro Natal com a família de novo, né? Hoje eu tava falando com uma amiga, né, que ela perguntou, como você descobriu? Eu falei assim, olha, eu descobri antes mesmo de estar. Porque ela falou, mas como? Eu falei, eu tava escovando o dente um dia no espelho e eu senti uma tontura. E naquele momento o Senhor disse pra mim que eu tava grávida. Só que tava tudo acontecendo normal no meu corpo. Não tinha nada atrasado, tava tudo ok. Aí eu falei, será? Uau. Mas eu achei assim, eu acho que eu tô querendo tanto que eu tô ouvindo coisa. Que eu tô sentindo coisa. Mas fiquei pra mim, nem pro Roger eu contei. Aí a gente veio pro Natal, ficamos... E aí veio o atraso. E, de novo, né, como eu era sempre muito certinha, eu falei, não, tem uma coisa errada. Eu falei, não, tem uma coisa certa, Sim. né? Só que aí eu fiz o exame de farmácia e deu negativo. Aí eu fiquei super frustrada. Sim, porque daí já... Aí o Rod, não, é porque a gente tá... final do ano, a gente tava trabalhando muito. Ele falou, não, por conta do estresse, quando a gente voltar pra casa, tudo vai voltar pro lugar e tal. Eu falei, não sei, eu acho que não é. Ali deu uma desesperançazinha, sabe? Mas aí a gente voltou e eu ia... E o atraso continuava. Eu falava, gente, não dá. Aí eu fiz o exame de sangue. Só que eu fiz ele numa sexta-feira à tarde. E a menina do laboratório me disse que só ia sair na terça-feira. Meu Deus! Pensa. Eu não ia aguentar. Ai, meu coração. Aí eu saí direto do laboratório e fui na farmácia. Uma farmácia em frente, eu fui lá e comprei. Fomos pra casa. E quando eu fiz em casa, eu cheguei, deu positivo. E na terça foi confirmado também. Com o de sangue daí. Com o de sangue, que era positivo. Meu Já Deus. era Charlize. Já era Charlize. Ai, graças a Deus. Mas e aí, como foi, Fran? Tu descobriu sozinha em casa ou onde tava? Ele tava comigo. Dessa vez não teve nenhum evento pra contar. Já não cabia mais, né? Ele ficou ali do lado de fora do banheiro esperando. Ele não foi educado, porque nas minhas 2 gestações o Léo entrava comigo pro banheiro. Nada ansioso, né? E nada romântico também, né? Aí eu entregava o palito pra ele e falava assim, tu confere. Intimidade é tudo, né? Tudo. E ele que falava assim pra mim, ó, deu positivo. E eu ficava assim, não. Das 2 vezes eu não acreditava, falava, não, isso não é positivo. Aí ele, sim, é positivo. Dentro do banheiro. Eu nem levantava ainda do vaso. Expondo aqui minha intimidade, galera. É sobre isso. Pois é, a gente vai do choro ao riso fácil aqui. Fácil. Mas ele tava ali então... fora, esperando. E aí eu já saí com um palitinho assim, ó. E ele viu. Só que ele não sabia. Mas o que é? Sim. Eu vi positiva. E aí a gente chorou de novo. Choramos muito. Oramos ali juntos na hora. Agradecendo. Eu era... uma alegria que não cabia em mim. Então, pois é, eu ia perguntar, como foi o sentimento? Alegria e medo juntos.
eu não consegui externar minha alegria. O medo, ele foi mais no meu corporal do que a alegria, sabe? Mas eu fiquei muito feliz. Porque naquela vez, alguma coisa me dizia que agora vai, sabe? Vai. Uhum. Mas o medo, naquele momento, ele me controlou, ele me conteve. Uau. E ele me conteve durante 3 meses, Uhum. né? Todos os dias. Era, tipo assim, eu vivia um dia de cada vez. Sim. E nesse processo eu não conseguia pensar, sei lá, nas primeiras coisinhas que a gente começa a imaginar. Eu não conseguia ver coisas de bebê pra comprar. Uhum. Eu não... Quando deu os 3 meses, eu contei pra nossa família. E aí a minha mãe veio me abraçar, eu lembro claramente. Eu falei, não me abraça. Não comemora. Ai. Vamos esperar. Uhum. Então, assim, eu não comemorei, né, assim. Sim. E também não deixei as pessoas comemorarem. Uhum. E então foi esse o processo, assim, durante esses 3 meses foi uma contenção das emoções, da alegria. O medo tava ali o tempo todo me segurando, sabe? Talvez pra me proteger, eu acredito. Sim. Mas talvez não precisasse tanto, né? E aí, quando passou aquele período mais crítico ali, que a gente tem uma chance maior, né? Cientificamente, de acontecer o aborto. Aí sim. Aí veio tudo pra fora. Aí a gente comprou a primeira roupinha. Eu falei, não, agora eu vou fazer algo que eu nunca consegui fazer nas outras, né? Eu vou viver isso, Eu falei, vamos escolher umas roupinhas aqui. Profeticamente, a gente vai escolher umas roupinhas pro nosso filho. Eu não sabia nem do sexo. E aí foi aí que a gente comprou as primeiras mudinhas de roupa, assim. Mas assim, amiga, foi mais algo de fé do que propriamente vamos começar a montar um enxoval, sabe? Era Pra algo gente poder, simbólico, ali, eu queria profético. materializar o meu bebê naquelas roupinhas. E aí foi quando a gente começou a viver aquilo de uma maneira mais leve, no sentido de não ter medo, né? O medo existiu até o momento que eu peguei ela nos meus braços. Mas ele tomou o lugar dele. Eu entendi que ele estava ali para me proteger da dor, né, de uma possível perda. Mas eu tive que colocar ele no lugar dele, ele, claro, com um processo terapêutico que me ajudou muito, né, nessa gestação e me ajuda na vida, para poder viver aqueles dias, para poder entender que eu já era mãe e que eu já era mãe desde a primeira. Isso, né? Exato. Porque essa coisa do velar esse assunto até impede a gente de entender que, cara, você já é mãe. Sim, exatamente. No momento que tu descobre, tu já é mãe. E toda essa ficha começou a cair ali, sabe? Enquanto a Charlize era gerada. Eu fui entendendo, eu fui acolhendo, eu fui lembrando dessas crianças que eu não pude ter nos braços, mas que me fizeram ser quem eu sou e quem eu tô aqui hoje, sabe? E na segunda perda tem algo que eu queria muito te contar. Na segunda perda, ali vivendo aquele processo de dor, teve um dia que eu tava muito sem esperança, assim. Mas relutando, sabe? Porque a gente que conhece a Deus, a gente sabe que não são essas coisas que Ele tem pra nós, né? E foi daí que veio essa coisa de não admitir não ser mãe. Eu falo, não, Ele não tem isso pra mim. Eu não posso crer que Ele tem isso pra mim. E eu falei, eu preciso dizer alguma coisa pra minha alma nesse momento. E eu fui ouvir um louvor. Naquela hora me veio, assim, na mente um louvor digno de tudo. Né? E esse louvor, ele me lembrou que, de fato, ele era digno de tudo. E que, assim, que tudo era dele, que tudo voltava pra ele. Sim. Inclusive as minhas perdas, sabe? Mas que eu cria que naquele momento haveria uma redenção pra mim. Porque essa música, ela me lembrou a bondade do Senhor. Essa música me lembrou as facetas dele, sabe? O Deus bondoso, o Deus generoso, sabe? O Deus que tinha planos maiores e melhores que os meus. E que tinha planos de paz e bem pra minha vida. E naquele momento isso trouxe esse consolo, né? E mais tarde, depois que a gente teve nosso terceiro positivo, que veio a Charlize, que foi uma gestação linda, sem nenhuma intercorrência, onde ela evoluiu lindamente, saudável. E aí lembra que eu te mandei, acho que na semana do meu parto, amiga, me manda uma música, porque assim, eu tava lá numa cidade onde eu não tinha muitos amigos. E eu queria de alguma forma... Meu Deus, acho que eu tô lembrando. E eu queria de alguma forma ter meus amigos perto de mim. Sim. Eu falei, cara, quer saber? Aí meu médico mandou, faz uma playlist, faz uma mensagem de 1 hora.
Eu falei, quer saber, eu vou convidar meus amigos pra estar comigo na Que sala de legal. parto. Uhum. E aí mandei mensagem pra algumas pessoas, falei, me manda uma música. Aham. E aí eu montei a minha playlist e coloquei essa música que eu Aham. tinha ouvido lá atrás, Uhum. de tudo. E a Charlize nasceu nessa música. Meu Deus. Pensa numa mãe que chorou. Aham. Pensa numa mãe que chorou não só porque a criança tinha nascido. Sim, Porque naquele momento eu senti a presença de Deus naquele lugar. claro. E era ele reafirmando, né? Uhum. Uhum. Que ele era digno da minha perda, mas ele era digno da vida dela também. Pra mim, sabe? Sim. Me presenteando com a vida dela. Uhum. Então foi... Pra mim isso foi o selo, assim, sabe, Aham. amiga? O selo mesmo de Deus na minha história. Uhum. O selo que valeu a pena. Todas as lágrimas que foram derramadas, mas Sim. também toda a perseverança, toda a fé que eu de alguma forma encontrei. Muitas vezes não em mim, muitas vezes no meu marido, Sim. que cria por nós dois, Aham. quando eu tava fraca, Uhum. né? Esse pra mim foi, assim, o selo do final dessa história, sabe? Uhum. Cara, eu quero ter mais filhos, mas isso aí é outro papo. Mas, assim, chegando no momento de pegar a minha filha nos braços pra mim, o Senhor selou da maneira mais linda que Ele poderia fazer. E, claro, e aí foi... Eu sempre senti o Senhor no processo. Uhum. Mas ali foi algo diferente, sabe? De saber, Sim. cara, Ele tava em todo o tempo. Aham. Ele não me abandonou em nenhum Não momento. existiu falta de Deus em Não. nenhum momento, né? Não, Uhum. não existiu. E eu, nossa, mas assim, foi a coisa mais linda que podia ter acontecido Uhum. pra mim, na minha história, Aham. sabe? E poder olhar pra minha filha hoje, poder tê-la nos braços hoje, sabe? E acompanhar e ver todo o desenvolvimento dela. Enfim, poder ser mãe dela, Uhum. Sim. sabe? Uhum. É a coisa mais linda que Deus poderia ter feito na minha vida. Ai, deixa eu respirar fundo aqui pra... É porque eu acompanhei, né, toda essa tua jornada e a gente viveu ela ali juntas, né? Tu ia compartilhando as coisas comigo, a gente ia orando juntas. Mas é a primeira vez que a gente tá se vendo, que eu conheci a Charlize agora, né? Quando vocês chegaram. E é a primeira vez que a gente tá se vendo e falando, assim, da jornada inteira, né? Então é muito emocionante. E te ver hoje aqui, ver ela antes, né? Assim, junto, eu falava, gente, eu tenho vontade de pegar ela e afofar. E ela falar assim, tipo, a gente orou muito pela tua vida, garotinha, sabe? Você não tem ideia do quanto você é amada, do quanto você foi desejada. E hoje olhar pra ela é realmente a gente olhar pra um testemunho, né? E ver o testemunho vivo ali. Engateando não, mas ontem andando pela igreja, ali, né? e dando os gritinhos dela. E ver vocês na sala de oração também, eu falava, gente, que incrível, sabe? Que precioso foi o coração de vocês nesse tempo todo em não desistir. E viver o que precisava viver, né? Os lutos que precisaram ser vividos, chorar o que precisava ser chorado naquele momento, mas realmente vocês conseguiam todo o tempo, através do Senhor, né? Olhar e falar, não é isso aqui, vou continuar, eu vou persistir, vou fazer a minha parte, né? O que cabe a mim, mas também vou buscar no Senhor respostas, vou buscar no Senhor consolo, eu vou buscar no Senhor as respostas que Ele tem pra minha vida. Essa fome de vocês em querer respostas, em querer buscar, entender as coisas, mostra muito do coração de vocês, sabe? E de verdade, assim, muito, muito obrigada por compartilhar a tua história, né? A gente até que não chorou, viu? Tanto, né? A gente deu uma... A gente tava com medo desse episódio ser só choro, né? E eu queria que tu, já encaminhando pro final agora, eu queria que tu pudesse, de alguma forma, trazer, assim, um conselho, de repente, para mulheres que já tiveram alguma perda gestacional e que estão aí nessa fase de tentar de novo, ou de mulheres que até perderam a esperança, sabe? De, quem sabe, vão pensar que não vão ter filhos, que filhos não são pra ela. Hoje, depois de toda essa tua jornada, de ter a Charlize aqui, de conseguir ver ela, de estar fazendo esse papel ativo de ser mãe, o rol de pai, né? O que tu falaria pra mulheres que estão passando pelo que tu já passou? Nossa. Eu acho que eu diria assim. Eu acho que eu tentaria, na verdade,
encorajá-la, sabe? A ter esperança. Uhum. Eu acredito, pelo menos dentro do meu universo, eu não acho que haja algo prático que a gente possa fazer. Porque não fui eu que consegui, sabe, Mi? Uhum. Quando eu olho pra minha filha hoje, materializada na minha mão, assim, nos meus braços, eu falo, cara, eu realmente não tinha condições de fazer isso aqui. Sim. Isso aqui foi Deus que colocou dentro de mim, sabe? Uhum. E então, é essa esperança que eu traria pra essas mulheres, sabe? De acreditar, de lembrar, na verdade, de que existe um Deus. Eu ouvi uma frase muito forte nesse processo, né? Que Deus não queria que eu abortasse. E eu nunca pensei nisso. Uhum. Eu falei, cara, é verdade. Ele não queria que eu abortasse. Então, assim, e isso também foi algo que veio no pacote de, tipo, eu não admito algo diferente disso. Então, é exatamente isso. É a gente olhar pra Deus e, de fato, conhecê-lo, conhecer o coração dele e saber que o que ele tem pra nós é melhor. Sim. São coisas boas, sabe? E eu olhei pra isso e eu foquei nisso. E todos os dias quando eu tinha medo, todos os dias quando eu pensava em desistir, todos os dias quando eu achava que o meu corpo não era capaz de gerar, eu lembrava disso, sabe? Dessa esperança. Então eu diria pra essas mulheres encontrarem esperança naquele que é a esperança. Amém. Sabe? Porque só assim que a gente consegue vencer essa dificuldade, vencer essa dor, né? E muitas vezes vencer a dor não é entender a dor, é simplesmente entender que existe algo maior que ela, Sim. sabe? E que ela tá ali, que ela veio por algum propósito. Eu sempre olhei pra essa história como, cara, tem que ter um propósito pra isso, né? Eu não tô sentindo essa dor só por sentir, porque tem alguém que tá querendo me ver sofrer. Não é. Tem um propósito, sabe? Então eu diria isso, tenho esperança, mas busquem a esperança no Senhor, porque é Ele que tem essa esperança pra nós. É Ele que se faz realmente forte quando a gente não tá dando mais conta, quando o nosso físico já não tá mais legal, quando o nosso emocional já não tá mais legal. A esperança é dele, vem dele. Amém. E só se agarrando a isso que eu acho que a gente consegue transpor todas essas coisas. Ai, obrigada, Fran. Eu tenho uma última pergunta, Pode tá? perguntar? Vem mais filhos? Porque assim, fértil, já descobrimos que Já vocês temos são. atividade, né? Ai, menina, então... Tu acredita que o Rod tá ali, ó? Já tá. E aí, bora pro segundo, bora pro Não, segundo. ele tá em dúvida. Eu tô aqui super empolgada. Sério? Eu falei, É porque ele não tá dormindo direito, deve ser isso. isso. Porque a gente dividiu bem essa coisa, sabe? E aí ele, então é assim, né? Não, peraí, deixa eu começar a dormir. Eu falei, não, mas não precisa dormir, vamos dormir depois. Isso. De uma vez só, né? Mas eu quero sim, amiga, eu quero ter mais Legal. filhos, sim. Eu brinco e falo que se eu tivesse 5 anos a menos, eu acho que ia vir uns 5 aí. Mas eu quero, sim. Que legal. Eu já pedi, e assim, eu fui pedir pro marido. O marido deu uma duvidada ali. Eu falei, então tá, tô pedindo pra pessoa errada. Meu Deus. Isso. Se for da tua vontade, tua vida está pronta. Eu lembro que eu e o Léo, a gente sempre falou em ter 2 ou mais, né? E aí, quando a gente tava só com o Mateu ainda, nos dias bons, assim, aquele dia que é tudo lindo, maravilhoso, a gente falava, bora, já vamos fazer o segundo. Daí, outro dia, era dia caótico. ruim, Aí eu falava, meu Deus do céu, não, a gente só vai ter um mesmo, não, que 2 nada. Falava, gente, ainda bem que o Senhor não fica ouvindo, né, as nossas emoções. Lembra aquele, eu sei o que eu vou fazer. É bem Mas isso. aí logo a gente falou, não, a gente quer sim ter o segundo mesmo, e aí logo já foi, né? Eu quero também. Que legal. O Senhor vai colocar no coração do Rod. Vai sim. Vai. Vamos lá, vamos fazer uma campanha aqui, galera, porque assim, fértil eles são. Sim. Fran, muito obrigada, tá, por essa conversa. Eu sei que tu abriu coisas da tua vida bem íntimas, bem particulares, processos que tu viveu dentro da tua casa, do teu casamento, e agora tá aí, né, pra quantas pessoas forem assistir, mas eu tenho certeza que essa conversa, esse teu testemunho vai abençoar a vida de muitas mulheres. Quem passar por esse episódio e assistir ele, vai ser abençoado com a tua vida, sabe? E eu tô muito honrada de te receber aqui na minha casa pra gente falar sobre isso. Eu queria muito, assim, porque eu vi de perto a força da Fran. Eu vi de perto a mulher que tu te tornou nesse processo. Tudo bem. Mas eu queria muito que as outras pessoas tivessem esse privilégio, sabe? De te conhecer, de conhecer a tua história e trazer essa esperança pra outras mulheres. Porque tá aqui a Charlize na tua foto, né? A tua família linda, maravilhosa, completa. E
porque o Senhor quis, Sim. né? Então, obrigada mesmo por essa conversa que trouxe, assim, muita fé pro meu coração, sabe? Me edificou muito nesse momento. Fortaleceu muitas coisas, assim, do meu coração, e eu tenho certeza que vai fortalecer e abençoar muitas mulheres, muitas famílias que estão por aí. Obrigada. Eu que te agradeço, Mi. Obrigada pela oportunidade de compartilhar isso. Obrigada. Eu queria muito vir aqui não só para falar sobre isso, porque eu entendi que o Senhor queria que eu falasse a respeito disso, mas porque eu queria trazer a Charlize para conhecer as pessoas mais incríveis que eu já conheci na minha vida, que foi aqui em Floripa, né? E eu queria muito que vocês pudessem vê-la e ver o quanto ela é incrível também, né? E eu tô muito feliz, muito honrada. Tava muito nervosa. Eu achei que eu não ia conseguir falar. Não, aí, eu vi. Mas agora o choro só veio agora. Tá tudo bem. Eu tô muito honrada mesmo de estar aqui fazendo parte de algo que o Senhor incumbiu você de fazer, sabe? E você muito obediente, tá fazendo tão lindamente e edificando a vida de muitas pessoas, de muitas famílias. Amém. Que o Senhor continue te dando graça pra você continuar e que mais pessoas venham aqui e tragam mensagens que vão edificar as famílias que vão assistir o teu podcast. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. O prazer é todo meu. Bom, gente, a gente vai encerrar aqui então mais esse episódio. Não esqueçam de se inscrever no canal. Envia esse vídeo, né, esse episódio para quem vocês acham que precisa assistir sobre esse assunto. E deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio. Até o próximo. Tchau!